Porque o Espírito de Cristo foi derramado nos últimos dias. É isso mesmo. Porque o Consolador foi derramado nos últimos dias. Vamos ler João, capítulo 16, versículos 5 ao 15. No texto da Nova Almeida Atualizada, a obra do Espírito Santo. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá sobre vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Olha aqui no texto das Imaculadas Escrituras. Mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. 8. Quando ele vier, presta atenção daqui para frente, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda, o príncipe desse mundo era Moisés. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Coisas próximas, breves aconteceriam. Para isso o Espírito Santo, o Espírito Consolador foi derramado, deu dons aos homens, gente. Foi para isso, para anunciar o juízo de Deus, para anunciar que o reino de Cristo, que o reino de Deus estava para ser estabelecido, chamado de Evangelho. Por isso que os irmãos nos últimos dias receberam esse dom. Não foi para ficar com balabachúrias cantarábias, não foi para ficar com profetadas, não. Foi para anunciar as coisas que em breve aconteceriam. 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. 15. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu lhe disse que o Espírito vai receber do que é meu, e anunciar isso a vocês. Então veja, vou ler de novo 13, ó. Porque, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Por isso que, veja, quando você lê as passagens de João capítulo 7, 37 ao 39, no último dia, o grande dia de festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia glorificado. Veja que interessante isso aqui. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem. Se fosse nos dias de hoje, nenhum desses religiosos receberiam o Consolador. Nenhum deles receberia o Espírito Santo. Se fosse os últimos dias. Por quê? Porque hoje todo religioso ele é incrédulo. Todo religioso ele é mentiroso. Todo religioso é profanador. Todo religioso ele é blasfemador. Você entende como que é? Porque o Consolador foi derramado para anunciar as coisas que estavam próximas a acontecer. Aí você vai lá em Atos capítulo 2, 20. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui Pedro falava com a autoridade do Espírito. 1 Coríntios 1, 18. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia
do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor. 1 Coríntios 3,13, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com D maiúsculos, a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Como foi destruído Jerusalém, como foi aniquilado, destruído o templo pelo fogo. Quem estava falando isso, através de Paulo, era o Consolador. 1 Coríntios 5,5, e que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses 1,10, quando ele vier, naquele dia, olha o D maiúsculo aqui, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. 2 Timóteo 1,12, e, por isso, estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, com D maiúsculo. 2 Timóteo 1,18, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Olha aqui, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quanto serviço ele me prestou em Éfeso. 2 Timóteo 4,8, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Hebreus 10,25, não deixemos de nos congregar, como é costume de quem? Quem tinha o costume de se reunir nas sinagogas eram os hebreus, os judeus. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que agora vocês veem que, olha aqui, o dia se aproxima. Quem falava pela boca de Apolo, escritor de carta aos Hebreus, o Consolador que foi derramado sobre eles. 2 Pedro 3, 10 a 12, olha aqui, 2 Pedro 3, versículo 10 ao 12. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos desfarão. A forma que foi destruído o templo pelo fogo. Jesus disse, eu sempre esqueço, se é Lucas 12, João 12, que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Jesus disse isso. Então, quando você vê em 2 Pedro aqui, ou mesmo em 2 Timóteo 4,8, onde fala sobre o fogo, o dia do Senhor seria como fogo, foi o juízo, foi quando Cristo veio e colocou fogo lá em Jerusalém, quando aconteceu o juízo. E Apocalipse capítulo 1, versículo 10, olha aqui, ó. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim. Veja que João estava no dia que os outros apóstolos estavam falando que o grande dia estava próximo, que era para eles se reunir, como era costume de alguns, porque o dia estava chegando, o dia do Senhor virá como ladrão, o dia do Senhor tal. Aí João estava justamente na ilha de Pátimos, exatamente quando chegou o dia do Senhor. Deixa eu colocar esse texto aqui do lado na Almeida Corrigida Fiel. Olha aqui, ó. João disse assim, ó, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, eu ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha aqui, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Foi quando Cristo voltou, cumpriu a palavra dele. Então, só alguns versículos, algumas passagens que eu peguei para você, mostrando que o Consolador, o Espírito que foi derramado naqueles últimos dias, foi para anunciar
as coisas a respeito do dia do Senhor, a respeito das coisas que iriam acontecer, das coisas que estavam confirmadas a respeito do juízo de Deus, do grande dia do Senhor. Então, por isso que o Consolador foi derramado sobre eles. E não sobre todos, somente sobre os que crescem em Cristo. Somente os que acreditavam na pregação dos apóstolos e também de João, dos discípulos de Jesus, que foi João, Pedro, Tiago, Filipe, talalá. E depois o próprio Paulo, que recebeu a revelação no terceiro céu. E ele se deparou com Cristo glorificado, onde Cristo disse: você vai ver o que é sofrer falando de mim aos gentios. No caso, Paulo foi direcionado aos gentios. Então, para isso que foi derramado o Consolador. Por isso que o Espírito Santo, por isso que naquela época eles eram batizados com o Espírito Santo. Por isso que naquela época eles eram revestidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo. Porque eles foram revestidos para terem coragem, ousadia, sabedoria para anunciar que o reino de Deus estava próximo. Porque sem o Consolador, sem o Espírito Santo nele, sem o Espírito de Cristo sobre ele, eles não tinham conhecimento que o dia do Senhor estava próximo. Eles não tinham conhecimento do verdadeiro significado da palavra evangelium, né? Que era boas notícias do reino de Deus. Então, somente o Consolador foi capaz de capacitá-los para isso. Por isso que naqueles dias havia o batismo com o Espírito Santo. Por isso que naqueles dias havia o Consolador neles. Do ano 70 para cá não existe mais, porque em cada um de nós, em nosso espírito, em nosso entendimento, está o templo espiritual de Deus, onde o próprio Deus se faz presente. É simples assim. Então você vê, são bilhões de pessoas que estão no engano, são bilhões de pessoas que estão no atraso, estão no reino de Moisés que não existe mais, já vai para 2000 anos. E eles ficam anunciando, temos que ganhar almas para Jesus. Ganhar o quê? Então como que vocês têm que ousadia para ganhar almas para Jesus? Vocês têm que autoridade? Que autoridade que está sobre vocês? Que vocês vivem no dízimo, no batismo, buscar Deus em templo, apresentar criança, buscar Deus em monte, jejum, oração, unção com óleo. Tudo isso era do reino de Moisés. O Consolador não veio para falar de Moisés. O Consolador foi derramado nos últimos dias para falar de Cristo, para ser testemunha de Cristo, para testemunhar, para ser um anunciador que o dia do Senhor estava próximo, que o julgamento de Deus estava próximo. Tá bom? Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito de Cristo foi derramado nos últimos dias. Por causa disso, para anunciar o juízo que estava próximo, para anunciar que o reino de Cristo estava próximo para ser estabelecido, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. Se foi útil, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente. Aqui esse canal, cada dia que passa, ele se torna um canal mais maduro, mais amadurecido no Evangelho eterno, que é isso que interessa. O resto, tudo se cumpriu, tudo ficou para trás. O reino de Moisés acabou há 2000 anos, já vai fazer 2000 anos que acabou o reino de Moisés, tá bom? Então vamos a cada dia mais tendo conhecimento do reino de Cristo em cada um de nós. Bom? Tchau, tchau.